eu dei aquela engolida seco assim. O seu Jaguaré, com um jeitinho carinhoso dele, pegou eu pelo braço assim, levou eu no outro canto do congá e me disse mais ou menos dessa forma: show, moleque, não é assim que se faz. Você precisa compreender algumas coisas. Jaguaré sabe que você faz essa arte faz tempo, mas na hora certa precisava conversar com você. Você não sabe o que é uma incorporação, como ela acontece. Mas você precisa me responder, então, qual a maior firmeza dentro do terreiro? Ele me perguntou isso. Nossa! Eu olhei para o congá, eu lembrei da canjira, né? E lembrei de algumas coisas, porque eu tinha, né, memórias disso registrada. E ele disse: sim, todas essas firmezas que você pensou, todos esses fundamentos, são importantes. Mas a principal eu quero saber. Aí eu olhei para ele e pensei, deve ser ele, né? O senhor. Ele falou sim. Eu falei, então é o senhor. Ele falou, não, você está olhando para mim e pensando nisso. Maior firmeza dentro do terreiro, ele incorporado na minha mãe, disse: é ela. Ela quem sustenta tudo isso daqui. Sem ela ele não vem. Você pode enterrar ouro de fundamento aqui dentro. Se o chefe do terreiro não tiver firmeza e não tiver caminhando corretamente, não tem firmeza que sustente o terreiro. Então a maior firmeza é ela. Hoje, as incorporações ocorrem desta forma. Então, eu vou te falar, aquele, e apontou justamente para o médium que eu estava cismado. Ah, você não tinha nem olhado para o médium? Não, não sabia, ninguém sabia, só eu que sabia. Ele falou, aquele lá é um irmão meu, que trabalha já há muito tempo comigo, se referindo ao caboclo. Lá em outras terras, assim, assado, e está trabalhando aqui no terreiro. Agora, presta atenção, porque isso vai te servir muito lá na frente. Quando o terreiro está firmado, quando tudo é feito corretamente, quando o amor e o respeito impera dentro de um terreiro, o que acontece? Pode, às vezes, um médium não estar incorporado. Mas esse médium, ele gosta, ele tem muita vontade de incorporar. E aí, ele guarda o preceito, ele se prepara para vir no terreiro. Ele é um médium que faz bastante oração, que não fala palavrão, um médium que tá ali, faz tudo direitinho. A hora que ele chega dentro do terreiro e que ele pensa em fingir a espiritualidade que está dentro do terreiro, vai se aproximar dele e não vai deixar ele errar. Vai ajudar ele a trabalhar certo. O que eles estavam falando naquela época? Da incorporação de hoje. Da incorporação consciente que ocorre hoje, que naquela época não existia. Naquela época existia muita incorporação inconsciente, Paulinho? Praticamente todas elas eram inconscientes. A pessoa vinha, não tinha noção de tempo, espaço. Não tinha noção de espaço, nada, tal. A entidade assumia por completo. E aí o que acontece? Então naquela época, com 15 anos, ou seja, 40 anos atrás, ele me deu essa explicação da incorporação de hoje, que é a incorporação consciente. A incorporação consciente, ela, voltando ainda lá atrás, mãe Camila, preta velha da minha mãe, dizia sempre, estuda porque o estudo é fundamental dentro da religião e da vida de vocês. Vocês vão precisar estudar muito. Porque naquela época a entidade vinha e fazia tudo. Tá? Fazia tudo. Mas nós vivíamos numa época que às vezes se fazia necessário
as entidades trabalharem dessa forma. Por quê? Porque a Umbanda era muito criticada, né? As pessoas não tinham essa relação com o mundo espiritual. Hoje até outras religiões já estão admitindo essa relação. Entendi. Então, era preciso essa Umbanda forte, de presença, tá? De dançar no fogo, de pisar no caco de vidro, né? De comer pimenta e tudo mais. Sobre essas provas de fogo. Não, mas deixa eu só concluir, para mim não perder o fio da meada. Na incorporação consciente de hoje em dia, o médium, ele tem um papel tão importante quanto a entidade. Com certeza. Então, respondendo à sua pergunta, o Exu, ele vem com a sua energia. Sim. Ele vem com a sua energia e com a sua evolução. Médiuns que bebem um pouco para mais dentro do terreiro, que acabam embriagados, que acabam falando palavrões, que acabam tendo determinados tipos de comportamento, Extrapolando. estão passando à frente da entidade. Exu não serve a dois senhores. Exu é evolução. Exu é um espírito de luz. Tá? Então, o médium precisa refletir a respeito da religião que ele escolheu. Porque o que nós somos dentro da Umbanda? Nós somos um elo de ligação entre o plano terrestre e o plano espiritual. Nós somos os médios. Nós somos o aparelho que a entidade vem trabalhar. Se você for carpir uma rua de café de 150 pés de café, meu irmão, você prefere uma enxada cega ou uma enxada bem amolada? Amolada. Por quê? Que vai ser mais rápido, mais fácil. Mais eficiente, com toda menos absoluta cansativo, certeza. vai ser bem mais produtivo. Nós somos a enxada do Exu. A enxada, quem amola, quem cuida, somos nós, não é ele. Então você acredita que esses médios que vêm xingando ou falando diversas coisas sem nexo, que Exu é isso e aquilo, e muitas das vezes não estão totalmente acoplados àquela energia? Dois detalhes, tá? Existe algo chamado doutrinar. O médium, ele tem e pode interagir com a entidade dele, dizendo: olha, meu senhor, o senhor quer trabalhar comigo? Então, senhor, por gentileza, o senhor respeita o aparelho. Não quero isso, o senhor pode usar a sua bebida, mas o senhor não precisa beber 2 garrafas de pinga. E se beber, leva. E se beber, leva. Tá? Então, é uma coisa assim, que as pessoas precisam levar isso a sério. Porque o que acontece? Tem muita gente baixando em terreiro de Umbanda, principalmente nas giras de esquerda, de segunda linha. Para quê? Porque Exu e Pombogira é tudo que eu preciso. Exu vai fazer eu ganhar dinheiro e a Pombogira vai trazer meu namorado, ou meu marido, ou minha mulher, ou quem quer que seja, não é? Vai desmanchar o casamento das pessoas. Então Exu é demonizado por conta do próprio povo da Umbanda. Tá? Porque eu já ouvi muitos umbandistas dizer: olha, Exu faz o bem, mas se a pessoa for pedir mal, ele faz o mal também. Desculpa. Então os umbandistas não Aqui aprenderam a dentro, trabalhar com Exu? Não vou generalizar em hipótese alguma, eu não posso ser radical. Eu respondo por aqui. Tá? Então, respondendo por aqui, pelo Exu da casa, pelos companheiros de trabalho dele, Exu não serve a dois senhores. Exu está aqui para ajudar, Exu está aqui para evoluir, e a evolução dele só vem através do bem. Então, Exu só faz o bem. Não tem 2 caminhos, não tem 2 senhores de forma alguma. Sobre as provas de fogo, que antigamente, bem aos 50 anos, 40 anos atrás, o pessoal falava que existia muito isso. No terreiro da tua mãe, existia essa prova de fogo, Paulo? De passar em cima de caco de vidro, brasa, ou você já presenciou isso? Eu tenho um respeito muito grande pela trajetória da minha mãe, e eu sempre faço questão de falar isso, tá?
eu não me sinto até hoje digno de falar da minha mãe, mas eu carrego o privilégio de ser filho dela. Eu tenho esse privilégio. E por algum motivo eu recebi essa incumbência, não é? Por isso que eu não vim à toa do terreiro. Entendi. Tá? E eu tenho um respeito, uma admiração muito grande por Pai Jaguaré, pela filosofia dele conduzir a Umbanda, dele conduzir o terreiro. Então, como eu citei há pouco tempo atrás, não é? Que ele falou a respeito da incorporação, o Jaguaré tinha uma visão já muito desenvolvida em relação a essas questões, e ele sabia quem estava, quem não estava, como ele sabe até hoje quem está, quem não está, entendeu? Quem está com um bom coração, que está ali buscando, tá? Então não havia essa necessidade, porque sabia quem era sério, quem estava ali trabalhando e tudo mais. É uma entidade que já vem durante muitos anos trabalhando. Ele veio para essa região com a incumbência, né? Ele é uma daquelas entidades precursoras, né, da Umbanda, para trazer, para ajudar a estabelecer a Umbanda na região. Então ele veio com essa mentalidade já bem resolvida em relação a essa questão de ter que provar alguma coisa para alguém. Eu estou sorrindo aqui porque vira e mexe ele me fala isso. Você não está aqui para provar nada para ninguém. Você está aqui para trabalhar. Então trabalha. Entendi. Outra coisa que eu acho importante, ô Paulinho, já aconteceu algum caso dentro do terreiro, alguma cura que você falou, essa aí, você carrega isso a vida inteira, você sempre lembra e parece que aquilo te traz força? Eu ia até tomar um café aqui, vou deixar para depois. Salve os pretos velhos. Salve Pai Joaquim de Aruanda. Salve! Eu era criança, né? Eu gosto de falar que eu era criança, porque se eu falar eu era pequeno, né? Vamos falar, não é pequeno até hoje. Eu era criança e eu era um bigi dentro do terreiro, né? Porque eu era arteiro de um tanto. Andava para um lado e para o outro. Pulava essa cerquinha, ficava andando, pulando de banco em banco, era uma coisa. Sempre houve essa cerca, até no outro terreiro. Essa cerca era lá do outro terreiro. Entendi. Você vê a foto antiga. E foi o tamanho certinho. Tem muita coisa aqui que é. Mas vamos lá. Então eu tinha, sei lá, 6, 7 anos, coisa assim. No máximo 8 anos. E eu remedava os caboclos. Olha o termo, eu remedava os caboclos, tá? Mas meu caboclo chamava Caboclo Guaraná. Eu trabalhava com Caboclo Guaraná. Perguntavam, né, o nome dele e falava, meu caboclo é Caboclo Guaraná. Mas eu remedava tudo certinho, fazia tudo direitinho. A mamãe trabalhava com o terreiro às terças-feiras, né? Primeira e segunda-feira do mês, esquerdo, às terças-feiras e à sexta-feira. Só que sexta-feira ela fazia um trabalho espiritual mais voltado para o espiritismo na parte da tarde, né? Porque ela veio do espiritismo e ela carregou o espiritismo com ela até o fim. E das 3 até as 6. Depois à noite era um banda de novo. E não te cortando, Paulinho, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. As pessoas falam, existem diversos sacerdotes que falam, o ato de você incorporar várias e várias vezes ou por um tempo muito longo, isso desgasta demais. Antigamente, as giras eram mais longas, igual você está falando, sua mãe começava a incorporar 3 horas da tarde e ia parar que hora? Então vamos lá. Primeiro, a primeira pergunta. O que marcou? Teve muitas situações, muitas, mas tem uma em especial porque eu participei dela de forma indireta, né? Ou direta. Nesse trabalho da tarde, veio uma família de fora, né? Vieram por indicação de amigos e esse senhor, ele estava com muletas, né? E ele estava com cirurgia marcada para amputar as 2 pernas. A perna dele estava ferida pura, né?
E ele veio, e a mamãe, ela tinha hábito, ela entrava no terreiro, ela saía do quintal de casa, porque lá também a casa é junto com o terreiro, Entendi. igual é aqui. Ela saía de casa, entrava no terreiro, ela ia cumprimentando todo mundo. E ela ia, inclusive, na assistência cumprimentar. Quando ela chegou perto esse senhor, assim, quase que desesperado, falou: a senhora é Dona Nina? É. Nossa, Dona Nina, a senhora é minha última esperança. Não deixe eu perder as minhas pernas. Eu estou com cirurgia marcada para amputá-las. A minha mãe virou para ele e disse: você tem fé, meu irmão? Ele falou: é tudo que eu tenho na vida, por isso que eu vim de longe para cá. Minha mãe falou para traz o caboclo Guaraná aqui. Eu estava no terreiro incorporado, né? Remedando o caboclo. Ela chamou, o caboclo Guaraná foi lá, cumprimentou, tal, saudou, ela falou: ó, dá um passe nele, benze e cura ele, porque ele está precisando. Você só? Eu peguei lá um vidro de temperado, que é o que hoje chamam de jurema. Peguei um vidro de temperado. Esse homem deve ter me excomungado tanto. Você jogou o jurema na ferida? Eu gastei o vidro de temperado, de jurema, todinho na perna do homem. E o temperado do seu Jaguaré é com ervas, né, tal. E olha só o que era a inocência, né? Ninguém sabia o que o homem tinha. Pura ferida na perna. Mas no tanto que não doeu. Não, e eu passava a mão. Eu passava a mão na perna do homem e tudo mais. O Caboclo Guaraná benzeu o homem, deu passe nele, tudo mais, tal, benzeu isso, aquilo. E minha mãe se levantou e abriu os trabalhos, trabalhou. A família desse senhor ficou lá no último banco, sentadinha, quietinha, até que acabou os trabalhos, 6 horas da tarde. A esposa dele levantou e falou: mas, Dona Nina, nós viemos de tão longe, meu marido não foi atendido. Quem que é seu marido? Aquele senhor. Ah, da perna, é? Sim, ele foi, o Caboclo Guaraná já benzeu ele. Mas, Dona Nina é uma criança. Aí minha mãe foi até ele e falou: olha, não façam a cirurgia e aguarde por 3 meses. 3 meses depois, esse senhor voltou ao terreiro para agradecer a mamãe, perguntou a ela o que ela queria, que precisava dentro do terreiro. Sem muletas e com as pernas. E a mamãe falou: não, de forma alguma, a gente não aceita nada aqui. Ele falou: bem que me falaram. Aí pegou e falou: pelo menos isso aqui a senhora vai aceitar. Ele tirou uma imagem de Nossa Senhora da sacola e falou: isso aqui foi feito pelo meu bisavô lá no passado, é o que mais vale na minha vida. Ele falou: então, se você vai lá, põe no congá e vai ser muito bem recebido. E tá aqui ainda essa imagem, mano? Não, alguém, depois quando a mamãe desencarnou, levou durante esse trajeto. Acho que o seu Jaguaré deu para alguém, na verdade. O seu Jaguaré dá tudo. E essa foi uma das coisas que me marcou muito, né, dentro da caminhada. E desde a época da tua mãe, ou no momento que você assumiu o terreiro, aconteceu em algum momento uma demanda, alguma coisa muito forte, que vocês precisaram de intervir, que naquele momento vocês falaram: gente, agora ou nós vamos ter fé ou nós vamos perder pro negativo. Já aconteceu isso alguma vez? Já várias vezes. Acontece até hoje. Um caso que chamou atenção. Primeiro que nós precisamos compreender que a demanda é um processo natural de qualquer terreiro, principalmente de quem está à frente do terreiro. A demanda é um processo absolutamente normal dentro da vida de qualquer umbandista. Por que eu digo isso? Porque nós vivemos hoje debaixo de uma regência negativa muito grande, né? E todos nós sabemos como que funciona o negativo com o positivo, não é? Encosta, quer absorver aquela energia e tudo mais. Então a demanda é um processo natural. E existem aquelas demandas que são provocadas, né? Uma coisa, quando eu comecei aqui, tem muito amigo meu que depois ficou sabendo, falou: poxa, que legal, né? Ficou chateado comigo.
porque não ficou sabendo do terreiro. Uma das coisas que o Sr. Jaguaré deixou bem claro. Faz tudo que tem que ser feito. Sem fazer falador, sem fazer barulho. Quem fala muito não faz nada. Esquece tudo isso, deixa isso para trás. Vai ser muito difícil você conseguir sem as pessoas saberem. Se muitos souberem, aí que você não vai conseguir mesmo. Então, beleza. E aí, aos poucos, né, um vai falando para o outro vai falando para o outro, ele foi crescendo. Eu tive algumas situações. Situações assim, ó, de numa gira de esquerda, o Exu virar para mim e falar, ó, a hora que eu estou lá dentro fazendo a firmeza, bota a cacunda de molho e se prepara que para aguentar a marimba, que a coisa vai ser feia. Ah, beleza, você já, né, tem uma ideia. Eu já venho assim para todas as giras. Pode ser uma gira de preto velho, pode ser uma gira... A gente não está vendo os maiores problemas que nós estamos lidando, que está no espiritual. Né? Porque o carnal, aqui uma pessoa pode passar mal qualquer coisa. A gente sabe que a pessoa está obsediada, a pessoa está depressiva, a pessoa está querendo tirar a sua própria vida e tal. Mas nós precisamos compreender o que tem por detrás disso. Entendi. Né? Então eu venho para toda a gira preparado. Mas essa ele alertou, bom, beleza. Nesse dia, queimou 21 velas de esquerda, de Exu. 21? O que tinha de vela de esquerda no terreiro. Então, vela que era vela de 4 horas, estava demorando 10 minutos. Acabou os trabalhos e tudo mais, conversar com o médium, ele falou, Paulinho, que coisa incrível. Pô, eu ia lá, firmava a vela que o Exu pedia. Daí 5 minutos ele chamava, eu chamava minha esposa, falava, vai lá. Ia lá, já tinha ido. Tá? Mas é uma situação assim que eu não faço nem questão de contar. Foi resolvida da melhor forma, né, possível. E a demanda faz parte. Por isso que eu digo sempre, toda demanda pega. Toda demanda pega? É. Todo trabalho que fizerem para você negativo vai pegar? Na minha humilde visão, Paulinho, eu acredito que o trabalho vai para ele ter força junto a ti, precisa de ter brecha. Se você é uma pessoa correta, se você é uma pessoa que faz suas orações, os seus preceitos, não tem buraco para ele entrar em você. Está respondido. É o que eu prego aqui. Eu digo sempre, olha, primeira coisa que nós precisamos ter, e eu prezo isso por ensinamento do Seu Jaguaré, do Exu, do Preto Velho, do Baiano e tudo mais. Respeita o lado negativo. Respeita o mal. Então eu, Paulinho, respeito o mal. Eu tenho respeito por eles. Porque eu sei da força que eles têm também. Mas eu não acho que você está errado, está certo. Nós precisamos compreender que no plano espiritual, entidade espiritual, espíritos obsessores, eles têm poder tanto quanto a espiritualidade do bem, quanto a espiritualidade. Tá? Então eles andam por aí, eles têm energia, eles se acoplam a nós. Tá? E o pior de tudo é que eles vão te fazer mal a qualquer oportunidade. Então, porque aí está o grande X da questão. Dentro da Umbanda, a entidade espiritual, um espírito de luz, ele precisa da anuência da pessoa para poder ajudá-la. Tá? Senão ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar simplesmente na vibração. Ele vai trabalhar de longe. Tá? A partir do momento que ele tem a permissão da pessoa, então aí ele vai atuar e ajudar aquela pessoa diretamente. Tá? O espírito obsessor, ele não tem essa ética. Tá? Ele não preza por ética. Eu uso como exemplo para ilustrar isso. Você já viu aquela cena de um cara magrinho sendo preso por 3 policiais? Entendo. 3 policiais do teu tamanho assim não conseguem colocar o cara na viatura. Aí a população fica olhando e fala assim, olha lá, cara, 3 marmanjão daquele lá apanhando para pôr o cara na viatura. Só que aí entra aquele caso que você tinha falado, muita energia negativa só faz o mal. Não.
Tem mais coisa. O que acontece? Esses 3 policiais, vamos falar num termo chulo, poderiam enfiar a mão nesse caboclo, juntar ele para valer mesmo, dar uma coça e pôr ele dentro da viatura, de qualquer jeito. Mas os policiais, eles têm o quê? Eles têm que serem profissionais. Eles têm que trabalhar de acordo com a lei. Eles têm ética a zelar. Igual o Exu. Igual Exu. O espírito obsessor já não precisa disso. Ele não tem ética, ele não tem regras. E uma coisa que é importante todo mundo compreender, né? Um espírito obsessor, quando chega para te atacar, antes de te atacar, ele já conheceu todas as suas fraquezas. E sabe aonde Então, estão ele suas sabe, brechas. né, esperar. Então, eles são astutos, eles são inteligentes. Então, eles não medem consequências para derrubar. Então, o ideal é que todo umbandista tenha essa base de equilíbrio, de firmeza dentro da religião. Porque aí as demandas, quando chegarem, vai incomodar sim, mas não vai conseguir, não se assustem. Falou de demanda. Nós temos 13 gatos aqui. As demandas vão chegar, vão rodear, mas não vai conseguir o seu objetivo final, porque vai ser desmanchada antes. O médium vai ter a proteção que ele precisa. Eu passei numa ocasião, né, entre essas que eu contei da 21 vela, e teve uma outra também que eu enfrentei, que eu fiquei uma semana praticamente sem dormir, sem comer. Meus irmãos de fé tudo apavorados. Paulinho, se você está desse jeito, imagina nós, o que está acontecendo? E eu falava, olha, é como se alguma coisa tivesse aqui para me levar e não estão deixando. E depois de um tempo foi resolvida. Graças a Deus. Né? Mas a gente precisa ter esse equilíbrio. Por isso que é fundamental, né? Ontem até conversei com os médiuns, falei do nosso bate-papo, eles falaram, né, a respeito de firmeza, isso e aquilo. O médium, ele precisa ter firmeza. O que é firmeza? Ele ter o compromisso de cuidar do seu anjo da guarda, firmar a sua esquerda, firmar a sua direita, de ir numa mata, de ir num cemitério, de ir numa encruzilhada, de cultuar a religião dele de uma forma direta e efetiva. Guardando os preceitos e tudo mais. Tá? Então, eu não lembro quanto tempo faz que eu não falo um palavrão. Sem demagogia alguma. Não lembro. Tem determinadas brincadeiras, às vezes, que é comum, né, entre os homens, que eu não posso fazer. E não faço. Justamente por você ser um sacerdote, você de certa forma não deixa, acaba sendo mais cobrado. Você me permite falar de sacerdote? Eu vejo hoje, né, se fala muito em sacerdócio e tudo mais, e sacerdócio é uma investidura, né, concedida principalmente ao povo dentro do evangelho em si, né? Vejo se falar muito em paz de santo. E eu, Paulinho, como eu venho lá da antiga, eu preservo essas características. Então, eu não sou pai Paulinho, eu não sou pai de santo, eu não me julgo sacerdote. Eu estou no momento à frente do congado, à frente de um terreiro. Isso não me faz melhor do que ninguém, isso não me faz mais do que ninguém. Porque se eu fosse alguma coisa a mais, eu não precisaria. Nós temos aqui uma corrente, uma irmandade abençoada, iluminada. E como disse o Jaguaré, se eles estão aqui, é porque você precisa deles. Se eu preciso deles, é porque eu sou limitado. Então você se vê como um zelador? Eu me vejo como um padrinho antigo de Umbanda. Eu sou um padrinho dos meus irmãos que estão aqui dentro. Entendi. Dos que estão chegando e tudo mais. Como a minha mãe foi madrinha, eu sou padrinho.
Então eu não sou nada mais do que meus irmãos. Eu apenas tenho uma incumbência que requer muito mais, tá? Que eu trocaria com qualquer um outro. E sobre o sincretismo religioso e as imagens católicas, inclusive são imagens belíssimas que você tem aqui. Qual que é a sua visão sobre isso? Você acredita que se faz necessário? Você acredita, igual muitos terreiros acreditam, que a originalidade, que seria só aquelas imagens dos próprios ditos orixás, ou você acredita que trazendo essas imagens católicas fica melhor? Qual que é a sua visão sobre isso, Paulinho? É pinga-fogo mesmo. Pinga-fogo você lembra, né? Quando Sim. botavam o Chico Xavier na roda e destilavam perguntas a ele. Sabe por que eu te pergunto isso? Porque existem diversas pessoas que falam que a Umbanda não precisa ser de imagem católica, por mais que a Umbanda tenha uma pegada, uma ancestralidade com o catolicismo e com diversas outras religiões, as pessoas não aceitam, diversos umbandistas não aceitam as imagens católicas do seu congá. Eu, no terreiro Senzala de Preto Velho, eu gosto muito das imagens católicas porque eu vi num berço católico. Então eu gosto de trazer essa ancestralidade. E qual que é a sua visão sobre isso? Primeiro, está lá na Bíblia, né? Que não farás para ti o uso de imagem de qualquer semelhança. E as imagens são, né, condenadas pelas igrejas protestantes, pelos cristãos. Então nós precisamos dar uma pincelada aqui nessa explanação. Primeiro de tudo, quando entregou seus mandamentos a Moisés, em épocas que se faziam, né, grandes estátuas de ouro, de não sei o que e tudo mais, tal, Deus condenou muito essa conduta. Porque eu era um rei e eu queria que todos os meus súditos, né, me adorassem. Então nós precisamos compreender a grande diferença do que é adorar uma imagem e do que é cultuar uma imagem. Entendi. Tá? Então aqui nós cultuamos imagem. As imagens fazem parte da trajetória da nossa religião e desse terreiro. Antes de entrar nessa questão complexa, eu manifesto aqui o meu maior respeito a todos